Notícias, sim, temos mais notícias no canal do Lessa nesta terça-feira. Dias movimentados, agitados, em plena janela de transferências. Fluminense, em meio a tudo isso, o técnico Mano Menezes comandando o time, preparando a equipe, porque tem jogo final de semana, né, gente? O domingo, o Fluminense entra em campo e vai entrar em campo reforçado, e ao que tudo indica, muito bem reforçado. Vou trazer aqui informações sobre a possibilidade do Mano contar já com alguns reforços para este jogo contra o Cuiabá. Alguns detalhes exclusivos, algumas apurações que eu fiz aqui ao longo desta tarde para explicar até melhor a situação do Nonato, que não ficou muito bem explicada no vídeo que eu trouxe para vocês hoje aqui mais cedo, direto lá do aeroporto do Galeão, quando eu acompanhei a chegada do Kevin Serna. Então, por favor, pessoal, aquele serviço de sempre, né? Aquela ajuda de sempre, no like, no comentário, se inscrever, indicar o canal do Lessa aqui para todo mundo que você conhece, compartilhar os vídeos nos grupos que você tem, tudo isso ajuda demais. Pega lá o link, pum, joga aí, ó. O Lessa falou mais uma besteira aqui. E assim o pessoal vai chegando aos poucos e a gente vai aumentando aqui a nossa comunidade, a nossa família por aqui, neste canal que tem como objetivo principal deixar você sempre muito bem informado sobre Fluminense. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Então, dito isso, vamos lá. Vamos começar com os reforços que o Mano poderá contar, ao que tudo indica, no próximo domingo. Muita gente perguntando, eu falei sobre esse assunto mais cedo, mas queria explicar melhor a situação do Nonato. Por que o Nonato, que já está treinando no CT Calçachilho, não foi anunciado? Por que o Nonato não aparece nas fotos? Afinal de contas, o Fluminense contratou ou não contratou o Nonato? E eu sei que é uma contratação que gera opiniões bem diferentes, bem divididas aí entre a torcida, assim como acho que quase todos os reforços que estão chegando neste momento, mas independentemente de qualquer coisa, é um jogador que chega para ser uma opção para o Mano Menezes. Se vai ser titular ou não, vai depender do próprio Nonato. E aí o que acontece? O Santos, na verdade, e aí corrigindo uma informação que eu trouxe mais cedo, eu disse que o Santos ainda não tinha concluído a compra do Nonato, porque o Santos ele contrata o Nonato e tem uma cláusula de obrigação de compra, que seria a partir do meio deste ano, quando terminaria o contrato de empréstimo, tá? O Santos, na verdade, ele já acionou essa opção de compra em janeiro. O Santos confirmou a compra do Nonato, inclusive colocou aquele atacante Juan Seco, que teve uma passagem pelo Vasco, no negócio e ficou com um crédito, o Ludogorets, na verdade, da Bulgária, ficou com um crédito de 500 mil euros junto ao Santos. Só que, sabe lá Deus por quê, o Santos não registrou essa transferência no sistema da FIFA. Então é como se o Nonato ainda estivesse emprestado ao Santos, não vendido. Tá? O Santos precisa regularizar isso no sistema da FIFA para que, dessa forma, o Fluminense consiga regularizar o Nonato já com um novo clube, né? No caso, o Fluminense. Se isso acontecer até quinta-feira, se eles fizerem isso até amanhã, na quinta-feira o Fluminense já tiver toda a documentação em mãos, automaticamente o clube vai entrar, vai fazer o registro e o Nonato vai ficar à disposição do Mano normalmente. Aí vai depender apenas da comissão técnica para isso acontecer. E ao que tudo indica, assim, não é uma questão burocrática que não é difícil de ser resolvido. Então o Santos deve resolver isso, o Santos é bem enrolado também, e aí o Fluminense vai ter condições de regularizar o Nonato. Então só para explicar a situação dele, tá? Em relação aos reforços que estão chegando, a gente já tem de concreto Thiago Silva, né, que já tá no bid e vai para o jogo, só depende também do Mano. O John Arias, que está voltando da seleção colombiana, mas aí não é reforço, está voltando da disputa da Copa América. E os dois que estão chegando agora, Kevin Serna, chegou hoje ao Rio de Janeiro. Lécio, Serna vai para o jogo domingo porque fisicamente ele tem condições, né? Ele fez pré-temporada e estreou no Campeonato Peruano pelo Alianza Lima. Mas dificilmente o Serna terá condição de jogo. Por quê, gente? Ele é estrangeiro. Então o estrangeiro tem que chegar aqui, tem que tirar o CPF, isso é rápido, beleza, mas depois tem que dar entrada na carteira de trabalho. Esse é um processo mais demorado, que pode até acontecer rapidamente, mas não tem uma previsão muito certa. Às vezes leva 10 dias, às vezes leva 15 dias, e sem isso ele não pode ser regularizado, tá? Então é improvável, é bastante improvável que o Serna tenha condições de jogo
Eu estou falando da parte burocrática contra o Cuiabá. Deve ficar para a próxima rodada a estreia dele. Já o Inácio é diferente, porque o Inácio, apesar de estar vindo do futebol peruano também, ele é brasileiro. Então facilita toda essa burocracia. O Inácio chega amanhã no Rio de Janeiro. Ele chegando, o Fluminense recebendo a documentação, consegue dar entrada até no máximo ali na sexta-feira e vai deixar o Inácio com condição de jogo se não tiver um problema grave nos exames médicos, algo assim. Então esses dois jogadores, o Inácio e o Nonato, ao que tudo indica, ficarão sim à disposição do Mano Menezes para enfrentar o Cuiabá no domingo, tá? Então, fazendo uma atualização geral, um panorama geral desses atletas que estão chegando. O Inácio ainda tá para confirmar o horário aqui de chegada dele aqui no Rio de Janeiro, mas a utilização deles vai depender, obviamente, da vontade da comissão técnica. Portanto, certamente teremos novidades para esse jogo que é muito, muito, muito importante. Uma vitória, o Fluminense voltar a vencer, quebrar essa sequência negativa. O Cuiabá em meio a jogos pela Sul-Americana, isso pode beneficiar de alguma forma o Fluminense. Enfim, vamos ver o que o Mano Menezes vai armar em termos de time para esse jogo. Bom, vamos falar agora em relação a Facundo Bernal, que é a expectativa maior neste momento na janela de transferências, é saber em que pé está essa negociação envolvendo o Fluminense e o Defensor, o clube uruguaio. Andou, evoluiu alguma coisa? Pelo contrário, ao que parece, mais uma proposta do Fluminense foi recusada, é o que está noticiando alguns veículos de imprensa lá no Uruguai, que afirmam que o Defensor recusou mais uma proposta e essa proposta do Fluminense teria sido de 2 milhões e 800 mil dólares, ou seja, apenas 300 mil dólares acima da primeira proposta que foi feita de 2 milhões e meio de dólares. Eu prefiro, por quê? Aguardar um pouco, porque eu estou tentando desde cedo já confirmar esses valores e trazer mais alguma novidade. Ainda não consegui confirmar isso. E também nenhum colega até agora, aqui do Brasil, nenhum setorista conseguiu confirmar esses valores por parte do Fluminense. Falei com o presidente do Defensor do Uruguai, o Alberto Huarte, que falou que não poderia revelar nenhum detalhe neste momento sobre a negociação. Ele confirmou as conversas com o Fluminense e confirmou que há outros clubes interessados. Mas ele não deu neste momento detalhes e não quis confirmar valores. Tentei até falar diretamente com o próprio Facundo Bernal, mas falar com jogadores de um dia é bem mais difícil, né? Não é como antigamente. Mas a gente tenta e não obtive resposta. Estou falando para ter um pouco de pé atrás, porque não faz sentido, gente. Porque das duas, uma. Ou essa informação está errada e a gente vai descobrir um outro valor acima desse em breve, ou não faz o menor sentido essa proposta e chega a ser ridícula. Essa proposta foi feita. Falei sobre isso ontem aqui. Se você oferece 1 milhão e 800 para um atacante de 26 anos, está vindo do futebol peruano, que não tem nenhum clube grande no currículo. Se você oferece 2 milhões e 200 e compra um zagueiro também vindo do futebol peruano, um zagueiro de 27 anos, como você vai fazer uma proposta de 2 milhões e 800 mil para uma revelação do futebol uruguaio de 20 anos com alto potencial de venda? Não faz o menor sentido isso. Se essa foi a proposta, por isso estou pedindo para esperar um pouco mais para ver se realmente vai ser isso. Porque se foi, o Fluminense merece realmente perder para o Botafogo, para qualquer, ainda mais sabendo que tem rival interessado. Pelo amor de Deus, aí essa mendigaria não dá, não é possível que as coisas estejam realmente nesse nível de conversa. Mendigar por um jogador que, notadamente, é o que eu falo, vai dar certo? Ninguém sabe, não tem como saber. Mas é impossível não dizer que seria uma boa contratação, que não seria uma boa aposta. Você compra zagueiro por 2.200 e deixa de comprar um volante com esse potencial de venda, sabendo que vai perder o André, algo que tu não indica? Se essa foi a proposta do Fluminense, é simplesmente uma vergonha. Aí é a mesma coisa que falar: olha, acho o jogador bom, ok, mas não quero, não. Estou te fazendo essa proposta para você recusar. Basicamente é isso. Porque, pelo amor de Deus, não tem condição. Não faz sentido. Então,
Vamos esperar para ver se realmente esses valores vão ser confirmados ou não, para a gente ter uma análise definitiva, porque eu falei, tá na live do Jornada de ontem. Se você tem convicção que esse é o atleta que pode substituir o André, já devia ter dirigente do Fluminense lá no Uruguai, negociando pessoalmente e acertando essa compra. Mas, enfim, se for nesses termos aí, dificilmente o Bernal vai vestir a camisa do Fluminense. E justamente no momento que eu ia finalizar aqui a gravação deste vídeo, saiu uma notícia no GE publicada pelo amigo Giba Pérez, que o Botafogo desistiu do Facundo Bernal. Essa notícia saiu agora há pouco e é uma novidade um tanto quanto significativa para um provável sucesso do Fluminense nesse negócio. Afinal de contas, o Botafogo era um adversário muito perigoso nessa negociação. Inclusive, eu falei para vocês aqui hoje mais cedo que o Botafogo tinha intenção de fazer uma proposta, mas o Bernal não era, ou não seria uma necessidade para o Botafogo, para o setor de meio de campo do Botafogo, que tem muitos outros jogadores para essa função. O próprio Giba Pérez fala aqui nessa matéria. O Botafogo desistiu da contratação do volante Facundo Bernal. O clube entende que o elenco está bem servido de meio-campistas no momento. O Bernal tem multa estipulada em contrato de 6 milhões de dólares, 32 milhões e meio de reais na cotação atual. Ele fala que o Fluminense é outro clube interessado, que fez a proposta. Enfim, destaca aqui que o meio de campo do Botafogo tem Gregory, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tietê, o Alan, Cauê, e o Facundo era visto como um jogador com potencial futuro para ser desenvolvido dentro da estrutura do clube, mas se entende que ainda não é o momento para o investimento. Bernal é um jogador constante, aí tá dando um histórico aqui nas categorias de base, sub-20, seleção uruguaia, fala da lesão que ele teve, enfim. O Botafogo, claramente, eu falei para vocês um vídeo de hoje, pela manhã aqui no canal, parecia fazer um movimento muito mais para tentar, entre aspas, atrapalhar o Fluminense nessa negociação. Ir lá e demonstrar força financeira. Isso foi falado, inclusive, por pessoas lá do Botafogo, e chegou até a mim. Para demonstrar mais uma vez força financeira e trazer um jogador que ficaria ali como opção para se desenvolver, para ter a oportunidade aos poucos. E para o Bernal, obviamente, isso não é interessante. Ele é titular absoluto do Defensor e é um jogador jovem e, como qualquer outro, deve sonhar em jogar o futebol europeu. Ele sabe que vindo para o Fluminense ele vai ter muito mais chance de jogar, em tese pelo menos. Então o Botafogo, o que eu entendo dessa situação? O Botafogo primeiro chegou, viu os valores, viu que teria que fazer uma proposta acima para ficar com ele sem ter que entrar ali numa espécie de leilão. Provavelmente pode ser que tenha recebido uma resposta do staff do atleta dizendo que, olha, o jogador quer sair para jogar. Ele quer ir para o Brasil, mas ele quer jogar. No seu time ele não vai jogar, então não é interessante para a gente. Tem uma série de coisas aí que podem levar a uma desistência do Botafogo nesse caso. Que, para mim, repito, entrou ali para demonstrar força financeira, para levar um jogador, claro, seria um investimento, né? Um jogador que pode dar um retorno financeiro alto no futuro, mas não era uma necessidade, uma carência desse elenco do Botafogo agora. De qualquer forma, uma excelente notícia para o Fluminense daqui do Brasil. Já informei para vocês, somente o Fluminense está negociando de fato e fez proposta. Essa proposta baixa, ok, acho que o Defensor não vai conseguir negociar, aliás, não vai aceitar negociar com esse valor, mas aí resta saber o que ele tem. Tem mais propostas? Tem sondagens? O jogador quer realmente sair e vir para o Brasil? Isso pode fazer diferença e talvez isso explique o Fluminense fazer uma proposta, continuar fazendo uma proposta abaixo, porque está apostando no poder de convencimento do jogador, talvez comprando uma fatia menor. Mas o clube que tem uma joia em mãos dificilmente vai ceder por um valor tão diferente da multa rescisória, que é de 6 milhões de euros. Enfim, uma boa notícia. O rival está fora da briga, está fora da disputa. No Brasil, o Corinthians também está interessado, mas não fez proposta. Por enquanto, só o Fluminense na briga. A gente não sabe se há outros clubes do exterior querendo também levar o Bernal. Vamos aguardar o desenrolar aí dessa novela, os próximos capítulos. A gente vai ficar atento aqui para trazer todas as informações para vocês e assim que possível a gente volta com mais novidades. Um abraço, galera!